Agora é o momento da reflexão bíblica através do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, escrito pelo pastor Joel Estevanato. O Manual Apacentai o Pequeno Rebanho norteia semanas temáticas para dezenas de igrejas no Brasil. Também orienta a realização das reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Ainda, o Apacentai o Pequeno Rebanho fornece uma reflexão diária da temática de cada semana do ano. Seja bem-vindo ao crescimento espiritual promovido pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. Olá, amigos e irmãos. Hoje, sexta-feira, dia 10 de abril de 2015, estamos vivendo a semana 15 do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, volume 4, debaixo do tema Aprendendo a Viver na Graça de Deus. O nosso versículo de reflexão hoje está em Efésios, capítulo 5, e o versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. O texto do manual diz o seguinte: gosto da versão de Almeida que diz, antes as condenai. O cristão precisa se posicionar diante das expressões do mundo. Por exemplo, quando o tema é aborto, a pessoa secularizada diz sim. O falso cristão, talvez. Mas o verdadeiro cristão diz, é assassinato. Diante de Deus, não existe um meio termo ou uma relatividade. E daí o mundo tem muita dificuldade de se entender com Deus. Porque o mundo é relativo. Nas faculdades, nas escolas, ouvimos professores falando sobre a relatividade dos pensamentos. Cada um pensa de um jeito, todo mundo tem que ser respeitado. A sociedade moderna ensina que ser homem é relativo, ser mulher é relativo, o homem pode ser homem, mas pode ser mulher também. E ao contrário, porque o mundo perdeu parâmetros, perdeu valores, não sabe distinguir uma cor da outra. O mundo não sabe o que é certo e o que é errado, perdeu valores. Se perde de Deus, se afasta de Deus, perde valores, não sabe mais o que é. Agora, viver na graça de Deus é pontuar as coisas corretamente, saber o que é santo, saber o que é profano, saber o que é bom e o que é mal. Quem vive debaixo da graça de Deus não vive naquilo que não é produtivo, porque sabe que foi constituído por Deus para ser uma pessoa produtiva neste mundo. Por isso não pratica as obras infrutíferas que estão debaixo das trevas, aquelas que são vergonhosas, mas toma uma postura de compromisso em relação a essas obras das trevas, o compromisso de condená-las. Não se faz de rogado, como se tanto faz a pessoa pensar assim ou assim, não. Ela diz claramente, esse tipo de pensamento vai numa direção maligna, é elaborado pelo inferno, é contrário à vontade de Deus, porque o cristão precisa ser alguém posicionado. Você foi chamado por Deus para ser alguém posicionado, não alguém que fica acovardado diante das pessoas porque tem medo que elas zombem de você, tem medo que elas te excluam do meio delas. Ora, você faz parte de um contexto muito maior do que esse meio secular onde você vive. Você faz parte do reino de Deus, você vive na graça do reino de Deus, nesse ar do reino de Deus. Valorize isso e condene as obras das trevas. Fazendo assim, você continuará na condição de um verdadeiro cidadão do reino dos céus.